Vamos lá, conversar com ele, Theo Takar, hora da nossa parceria exclusiva aqui com Bom Dia Mercado. Theo Takar já está aqui comigo, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então para a gente o que vem aí hoje pela frente na agenda da Rosa Riscala. Bom dia, já uma ótima semana para você. Bom dia, Débora. Ótima semana para todos nós. Semana começa aí com feriado nos Estados Unidos e também no Reino Unido nessa segunda-feira. Né? Hoje é o feriado do Memorial Day lá nos Estados Unidos. E apesar das bolsas estarem fechadas por lá, os índices futuros estão funcionando. Inclusive estão aí com uma alta em torno de 1% nessa manhã, reagindo a mais uma surpresa dele, Donald Trump, né? Depois de estressar os mercados na sexta-feira e ameaçando elevar as tarifas sobre produtos da União Europeia para 50% a partir de 1º de junho, porque, segundo ele, as negociações comerciais com os europeus não estavam evoluindo, Trump mudou de ideia aí mais uma vez ontem à noite, né? Após conversar por telefone com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na tarde de domingo, o presidente americano decidiu adiar a sua ameaça de tarifa de 50% para ter início apenas em 9 de julho, se as negociações não avançarem até lá. Horas antes dessa conversa, a von der Leyen já tinha publicado na sua conta no X, né, o antigo Twitter, que a Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva e que, para chegar a um bom acordo, precisa de tempo até 9 de julho. Lembrando que essa era a data prevista para terminar aquela pausa de 90 dias que o Trump havia concedido originalmente lá em abril, né, quando ele decidiu parar de ameaçar e começar a negociar com os outros países. Vale destacar que a Europa não foi o único alvo recente aí da ira de Donald Trump na sexta-feira. Ele também ameaçou cobrar da Apple tarifas de 25% sobre os iPhones produzidos fora dos Estados Unidos. Essa reviravolta das tarifas aconteceu meio assim, né, do nada. Trump quebrou o clima de aparente tranquilidade que vinha reinando nas negociações comerciais há pouco mais de 2 semanas, desde quando os Estados Unidos e China resolveram reduzir as tarifas e começar a negociar. Né? Diante dessa obsessão do Trump aí por uma guerra comercial, os mercados se sentiram novamente desconfortáveis com seu estilo agressivo e fecharam a sexta-feira aí com quedas em torno de 1%. Né? Ninguém tem gostado de ver a reputação dos Estados Unidos abalada pelas medidas e declarações do Trump. E agora cedo, ele soltou mais uma pérola, Débora. Depois de intensos ataques de drones aí, promovidos durante todo o final de semana pela Rússia contra a Ucrânia, o Trump publicou na sua rede social que Putin enlouqueceu. Ele disse exatamente isso, enlouqueceu. E ainda acrescentou: eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia. Fecha aspas. Vamos ficar de olho aí nas próximas horas, se o Trump vai tomar alguma medida mais agressiva contra o Putin, né? Há muito tempo ele vem evitando tentar adotar alguma sanção mais extrema contra a Rússia, apesar das pressões da Europa e da própria Ucrânia nesse sentido, né, Débora? Vamos esperar então. E Theo, bom, também aqui no Brasil o clima não está nada bom. A gente teve esse recuo aí no EOF, só que isso não foi suficiente, parece, para poder acalmar aí os ânimos dos investidores. Ainda há, né, uma tensão muito grande em relação a isso. Isso deve continuar, então, incomodando os investidores, Theo? Infelizmente, sim, Débora, né? Prevalece no mercado esse mal-estar causado pelo aumento do IOF, que teve um objetivo claramente arrecadatório, embora a Fazenda tenha recuado poucas horas depois daquela parte do decreto que levaria o imposto sobre remessas de fundos de investimento, né, para o exterior, que ajudou a evitar aí até um estrago maior nos ativos, especialmente no câmbio. Né? De toda forma, lá em Brasília, o caso já vem sendo explorado aí politicamente pela oposição, né, em uma proporção até comparada àquela crise provocada pela fiscalização do Pix e também por aquele episódio que ficou conhecido aí como o imposto das blusinhas. Né? Mas o mercado avalia que a situação pode ser ainda pior dessa vez, porque atingiu a credibilidade do Ministério da Fazenda. Os investidores passaram aí o final de semana se perguntando, né, de onde os técnicos da Fazenda, né, da equipe econômica, tiraram essa ideia de um ajuste regulatório que essa ideia de ajuste regulatório colaria no mercado. Todo mundo percebeu que é uma medida arrecadatória. Né? Se eles mesmos reforçaram aí, inclusive que as mudanças no EF vão ter um impacto de arrecadação da ordem de 20 bilhões nesse ano e mais de 40 bilhões de reais no ano que vem. Né? O fato da Fazenda ter recuado na medida considerada mais sensível, mantendo aí zeradas as alíquotas para os fundos de investimento, né, e pessoas físicas investirem lá fora, não apaga totalmente o estrago que foi feito. Né? Não se trata aí apenas de uma correção de rota, como tinha argumentado o ministro
Fernando Haddad. E é importante a gente lembrar, né, Débora, que o ministro Haddad repetiu aí 1 milhão de vezes nos últimos meses Uhum, que não haveria mais aumento de impostos, né, que ele uhum. trabalhou, inclusive, incansavelmente pela reforma tributária, justamente para que não se elevasse a média geral de tributação e garantiu o tempo todo o apoio do presidente Lula ao arcabouço fiscal e aos cortes que fossem necessários. É verdade que nesse esforço aí de tentar obter o equilíbrio fiscal e atingir as metas, né, ele buscou até o último centavo, aí, até a última hora, para elevar a arrecadação. Mas quando esse caminho se fechou, agora parece que ele tentou aí, passar por algum tipo de atalho, que mais parece um cavalo de pau, e que aí se confunde com uma medida, inclusive, de controle cambial. Né? Ninguém no mercado entendeu como é que os assessores da Fazenda não conseguiram prever esse efeito negativo de um ajuste fiscal desse tipo, né, dessa natureza. E, portanto, é legítimo que as desconfianças no mercado sejam ampliadas, sobretudo aí quando se aproxima um ano eleitoral e toda essa inclinação para elevar gastos do governo acaba se tornando mais urgente. Né? Foi uma pisada de bola, vamos dizer, inexplicável e que ainda pode custar caro ao governo, Débora. Pois é, e depois de toda essa confusão, né, Theo, o que que o investidor deve ainda ficar atento, até porque a gente tem uma agenda econômica movimentada essa semana, né? Sim, sim, a agenda está bem pesada, né? Agora às 8h30 da manhã, inclusive, está saindo agora, né, nesse momento, o boletim do Banco Central sobre transações correntes em abril, né? A Uhum. previsão era de um déficit de 2 bilhões de dólares, pouco abaixo do saldo negativo de 2,244 bilhões registrados em março. No mesmo boletim sai o investimento direto no país, né, o IDP, que deve mostrar uma entrada líquida aí de 5 bilhões de dólares em abril, menor que o saldo positivo de 6 bilhões de dólares registrado em março. Lá fora, hoje, temos dois dirigentes do Banco Central Europeu, o BCE, que vão discursar. Né? O Joaquim Nagel fala às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília, e a presidente da instituição, a Christine Lagarde, fala às 11h30. Apesar da segunda-feira tranquila devido ao feriado nos Estados Unidos, a agenda da semana por lá também está bem carregada. Né? No calendário corporativo, a destaque é o balanço da NVIDIA, que sai na quarta-feira à noite. Também na quarta-feira sai a ata da última reunião de política monetária do FED, e a segunda leitura do PIB americano do primeiro trimestre está prevista para quinta-feira. Lembrando que a primeira leitura, né, mostrou uma retração aí de 0,3% na economia americana, justamente por causa da guerra comercial de Trump. E na sexta é dia da inflação medida pelo PCE em abril e do índice de confiança do consumidor, que é medido pela Universidade de Michigan. E claro, vamos ter vários membros do Fed falando aí ao longo de toda a semana. Né? O John Williams e o Christopher Waller falam amanhã, o Neil Kashkari, o Thomas Bark e o John Williams falam novamente na quarta-feira, a Adriana Kugler na quinta, o Rafael Bostic e o Austin Goolsbee na sexta-feira. E voltando ao Brasil, amanhã é dia da inflação intermediária de maio, né, o IPCA 15, expectativa aí de uma alta de 0,44%, pouco acima dos 0,43% que foram registrados em abril. Teremos também o CAGED de abril, na quarta-feira, e a taxa de emprego medida pelo IBGE na quinta, junto com o IGPM de maio e os dados de empréstimo bancário do Banco Central em abril. E ainda temos o PIB do primeiro trimestre na sexta-feira, com expectativa aí de uma forte expansão, segundo aquela prévia do Banco Central, o IBCBR, que mostrou aí uma alta de 1,3% nesse período. Também na sexta, saem os resultados consolidados do setor público no Brasil. E encerrando a semana e o mês de maio, a China divulga na sexta-noite aqueles dados de atividade, os chamados PMI, referentes ao mês de maio, Débora. Vai ser Perfeito. uma semaninha aí, o final de maio bem Agitado. agitadinho. Pois é, exatamente isso, meu querido. Muito obrigada, então. Ótima semana para você, Theo, e até amanhã. Até amanhã, tchau, Tchau, tchau.